Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiru, no estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de salvação e mensagens de edificação. Nossa mensagem de hoje tem como título Um Deus Limitado e está baseada na profecia de Jeremias, capítulo 7, versículos 1 a 29. Vamos ler essa passagem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e deixarem de prejudicar a si mesmos ou adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que esse templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei esse templo que leva meu nome, esse templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Eu expulsarei vocês da minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por este povo. Não chore nem faça orações por eles. E não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Assim, além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos para sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre esse lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidas pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei
seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Essa foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os seus desejos teimosos do seu coração. Perverso. Continuam a fazer o bem que queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram atrás, em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes, esta é a nação que não obedece ao Senhor seu Deus e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. Esse texto se refere ao tempo todo ao templo de Salomão, templo que o rei Salomão tinha construído, um grande, suntuoso templo que se tornou símbolo da fé de Israel. Esse templo foi abandonado muitas vezes e no tempo do rei Josias estava em ruínas. E o rei então mandou restaurar o templo. Na obra de restauração foi descoberto um livro, o livro da lei de Moisés. Esse livro foi levado a Josias, que o leu e ficou grandemente impactado, impressionado, e se humilhou diante de Deus, levou o povo então a uma reforma religiosa. Porém, essa reforma religiosa fracassou no fato de basear a fé e a prática religiosa daquele povo, basear essa reforma apenas em ritualismo. Por isso que no versículo 4, Jeremias acusa o povo e acusa os pregadores das falsas promessas, dizendo: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Diziam eles, como nós estamos na terra prometida, na cidade de Jerusalém que Deus escolheu, e no templo que Deus escolheu para a sua habitação, estamos seguros, está tudo bem. Atualmente nós temos testemunhado uma volta a esse tipo de ritualismo religioso. Existe uma teologia, poderíamos chamar de teologia do templo ou teologia da adoração, que na verdade é uma teologia que nos leva a crer num Deus limitado. Um Deus que é limitado a um determinado lugar, um Deus que é limitado a um determinado tipo de culto, um Deus que é limitado a um compartimento do nosso coração, da nossa vida. O povo achava que por cultuar a Deus naquele templo, tão grandioso, extraordinário, e participar de um sistema de culto suntuoso, uma grande celebração, uma adoração realmente emocionante, podemos dizer assim, para eles, que eles podiam viver como quisessem viver. No versículo 10, nós encontramos justamente esta referência de Jeremias, esse tipo de comportamento
dizia a eles, aliás, nos versículos 9 e 10, acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros? Para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Então o templo tinha se tornado uma espécie de amuleto para aquela gente. Como hoje, pessoas acham que se forem a um culto de adoração, estão seguras, estão protegidas o resto da semana. Depois voltam lá no domingo para uma nova celebração e está tudo bem para eles. O culto, o templo, a adoração, é uma espécie de amuleto que os protege. Mas também diz aqui, nesses versículos que nós lemos, que o culto, o templo, a adoração tinha se tornado uma capa para cobrir pecados. No versículo de número 8, né? Jeremias cita vários mandamentos que eram quebrados por aquele povo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, só o Senhor teu Deus adorarás. Eles quebravam esses mandamentos e depois iam para o templo adorar. É o que nós vemos hoje. O povo vai para esses cultos de celebração, de adoração, no domingo, e na segunda-feira voltam a praticar os mesmos pecados de sempre. Não há transformação de vida, não há mudança, não há corações quebrantados. O que eles aprendem e ouvem, louvam no culto, não serve de nada para eles. O povo tem se esquecido, diz no versículo 12, das lições do passado. No passado não havia templo, havia uma tenda, o tabernáculo, que acompanhou aquele povo pelo deserto, depois foi instalado na cidade de Siló. Mas o povo mergulhou tanto no pecado que Deus destruiu a cidade de Siló. E a arca foi tomada pelos filisteus. Então Jeremias diz assim: lembrem-se disso. Não é o templo que vai salvar vocês, não é a adoração que vai salvar vocês, porque eu vou destruir esse lugar. Então, pergunto, se Deus destruísse o templo em que o povo hoje adora, para onde eles iriam? Uma vez, ouvindo um missionário falar sobre a situação no Oriente Médio, a dificuldade que eles tinham para adorar a Deus, um jovem perguntou: então, como é que se cultua lá? Porque o missionário diz que nós não podemos nem cantar, nem tocar instrumentos. Se não tem instrumento, não tem culto. É claro que tem. Porque o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que a adoração que Deus quer é do coração. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, o verdadeiro Deus não se limita a um local de culto. O verdadeiro Deus também não se limita a um tipo de culto. Sacrifícios e holocaustos oferecidos com falsidade por aquele povo serviam apenas a eles próprios, aos homens, e não a Deus. É o que diz aqui o versículo 21. Jeremias, falando em nome de Deus, diz: peguem a carne que vocês vêm oferecer e comam vocês mesmos. O ritual dos holocaustos incluía isso, que a pessoa que oferecia o seu sacrifício tinha que comer da carne que ele oferecia. Então Jeremias diz:
Isto só serve a vocês, porque Deus não come carne de animais. Deus quer o seu coração. O sistema de culto não precede a ética e nem a fé. Nos versículos 5 e 6, uma palavra muito importante que diz assim: contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos, começarem a tratar uns aos outros com justiça, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Ética. A palavra de Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer muito mais a nossa obediência. Deus quer muito mais uma vida ética, uma vida correta do que a nossa adoração. O que adianta oferecermos adoração solene, bonita, cânticos maravilhosos, palavras de ordem, levantar as mãos, uma grande banda tocando, música bonita, mas o nosso coração continua pervertido, cheio de pecado. O sistema de culto, a adoração, não é mais importante do que a ética, do que a prática da vida. A adoração verdadeira, ela só se completa quando a voz de Deus é ouvida. No versículo 25 a 26, diz aqui que aquele povo não queria ouvir, não deu ouvidos. Também diz lá que aquele povo, na verdade, eles não queriam ouvir a Deus. No capítulo 44 de Jeremias, o povo diz para Jeremias: você pode falar o que quiser, mas nós não vamos ouvir a sua voz. Não queriam ouvir a voz de Deus. Não queriam praticar o que Deus mandava. Jesus disse: o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Não adianta nada ouvir a palavra de Deus se não praticarmos, se não vivemos. A adoração limitada também a um compartimento da vida é a adoração de um Deus limitado. Um Deus que não tem nada a ver com o dia a dia. No verso 9, que nós já citamos, Jeremias diz que o povo transgredia vários mandamentos, como nós já falamos, e continuava a vir ao culto, continuava a vir à adoração, e dizia: estamos seguros, como se o templo fosse um amuleto. Mas isso também significa, como hoje também, que Deus só ocupa um compartimento no coração das pessoas. Mas Deus não aceita dividir o coração do homem com mais ninguém. Deus diz que eu não divido, diz lá na profecia de Isaías, eu não divido a minha glória com ninguém. Deus quer ocupar todo o seu coração, não apenas um compartimento. Deus requer uma fé exclusiva. Nos versos 16 a 20, diz assim: não interceda mais por esse povo, Deus dizendo para Jeremias, não chore nem faça oração por eles. Não vê o que fazem na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha, os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus.
Além disso, apresentam ofertas derramadas a outros deuses. Quantos desses adoradores hoje vão aos cultos aos domingos, depois passam a semana consultando os horóscopos, dividindo o seu coração com outros deuses? E eles, infelizmente, também não leem, não ouvem, não praticam a palavra de Deus. Versículos 24 a 26 diz: Meu povo, porém, não me deu ouvidos, continuaram a fazer o que bem queriam, e seguir os desejos teimosos do seu coração. Andaram para trás em vez de avançar. Meu povo não me deu ouvidos, foram mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. E no versículo 28 diz assim: Esta é a nação que não obedece ao Senhor seu Deus e não quer ser ensinada. Um Deus cuja palavra não é ouvida, não é obedecida, não é praticada, é um Deus limitado. Porque o Deus é o Deus da palavra, é o Deus que fala e espera que obedeçamos. Meus amigos, se nós cremos num Deus limitado dessa maneira, então não há esperança para nós. Porque se não há arrependimento e confissão de pecados, se não há contrição do coração, se realmente nós não adoramos a um Deus verdadeiro, não há chance de perdão. E também não há transformação, não há mudança de vida, não há obediência. E um povo assim pode esperar apenas a condenação, porque o seu Deus é um Deus falso. Então, fuja desse Deus limitado e procure um Deus que preencha todo o seu coração, toda a sua vida. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O seu coração é o verdadeiro templo onde Deus quer estar. Amém?